nessa noite. Você é o Santo Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, Santo Pai, tua filha, Senhor, quer pregar tua palavra nessa noite, Senhor. Use ela para contar de bênçãos para nossas vidas, Pai. Use ela no oculto, no profundo, Pai. Que tua palavra venha trazer libertação, cura em nossa alma, Pai. É assim que nós pedimos, agradecemos nessa noite, no Pai, no Filho e no Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Livro de Juízes, capítulo 13. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre um guerreiro, alguém que foi escolhido por Deus, foi gerado por Deus também, né? Juízes capítulo 13, nós vamos ler do 1 ao 25, né? Que hoje é culto bíblico, culto de exposição. Todos acharam? Quem não achou, diga espera por mim que eu vou esperar, bem? Importante acompanhar a leitura. Hoje nós vamos pregar sobre o tema o que estamos gerando. Aleluia. Ou o que temos gerado, né? Amém? Que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto um menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima ou terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres o holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou cabrito, uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor
Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá, sua mulher, caiu em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor se apoderou dele, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. Amém? Glória a Deus por essa palavra, por essas escrituras tão poderosas. Nós estamos aqui também diante de um clássico da Bíblia Sagrada. Ontem eu preguei também sobre Jonas, que foi outro clássico, né? Palavras que nós vemos aí, geralmente versículo isolado, né? Quem nunca ouviu falar de Jonas ou de Sansão? Todos nós aqui já ouvimos falar, né? De Sansão. Mas será que nós conhecemos profundamente a história deste guerreiro? Será que nós conhecemos profundamente o propósito de Deus na vida deste homem? A Bíblia diz que o povo de Deus estava pecando, estava fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus. E por conta disso, Deus havia deixado o povo na mão dos filisteus por 40 anos. Quando é anunciado o nascimento de Sansão, já faziam 40 anos que o povo de Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. E filisteus, igreja, não é brincadeira não. Filisteus era terrível. Quem se lembra do gigante Golias que Davi enfrentou? Ele vinha dos filisteus, não é? Só que Davi tinha o Espírito do Senhor, tinha intimidade com o Senhor, era um verdadeiro adorador, não era? Um adorador e um homem, um rapaz, um jovem, segundo o coração de Deus. Quando Deus deixa o povo de Israel por 40 anos na mão dos filisteus, era para que o povo se arrependesse e voltasse a Deus. Porque uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: não há nada que nós possamos fazer para Deus que possa agradá-lo, a não ser a obediência. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o primeiro milagre de Jesus foi oferecer o melhor vinho, não foi? Foi o primeiro milagre que ele operou no casamento, as bodas de Canaã, ou de Caná. Ele ofereceu o melhor vinho. Na crucificação, que foi oferecido para ele? Vinagre. Não foi? Não há nada de bom que a gente possa oferecer para Deus, a não ser a nossa obediência. E a desobediência causou a entrada do inimigo para aquele povo. A desobediência privilegia o mal, igreja. Privilegia o adversário da nossa alma. Abre brechas na nossa vida espiritual e, em consequência, a nossa vida física. Então não há nada que a gente possa fazer para agradar a Deus, a não ser obedecê-lo e crer nos teus planos, crer nos teus projetos, crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e por causa disso eu não preciso mais viver debaixo de um jugo de escravidão. Eu não preciso, não é necessário mais. Eu sou livre em Cristo. A Bíblia diz o que foi para a liberdade que Cristo me libertou, não para que eu volte, que ela venha a me submeter novamente ao jugo de escravidão. Então eu abro mão da minha liberdade. Foi isso que Israel fez, porque Deus já tinha tirado Israel do Egito, não é? Da escravidão. Então no tempo de Juízes, o povo está oscilando. Uma hora está adorando a Deus, uma hora está adorando a Baal, uma hora está se santificando, outra hora está se contaminando.
Só que Deus é misericordioso, irmãos. Deus não abre mão do seu povo. Deus não abre mão dos seus filhos. Deus não abre mão da nação eleita. Quem é a nação eleita? Somos nós, né? Nós fomos chamados agora de nação eleita, povo adquirido, né? O sacerdócio real, a nação santa, eleita por Deus. Então, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, a menor tribo de Israel era a tribo de Dan. E esse homem chamado Manoá tinha uma mulher que era estéril e não tinha filhos. Deus ama quebrar protocolo. Podem ver, irmãos, que no ventre estéril nasceram muitos homens valentes. Nós vemos que Samuel veio de um ventre estéril, João Batista veio de um ventre que era estéril, Sansão, nós vemos aqui no texto, também nasceu de um ventre que era estéril. Quantos nasceram de um ventre que era estéril? O próprio Isaac nasceu de um ventre que era estéril. Porque Deus faz isso, irmãos. Ele faz a estéril gerar. Aleluia. Ele faz a estéril mãe de filhos. E não é filhos comuns, não. São filhos valorosos, filhos valentes, filhos guerreiros. E quando a Bíblia fala de filho, a Bíblia está falando de projeto de Deus. Filho é projeto de Deus. É algo que Deus planta em você, algo que Deus te dá para dar continuidade à sua geração, para dar continuidade aos seus passos, para fazer obras ainda melhores e maiores do que as que você já fez. Então, o filho é projeto de Deus. Do ventre estéril, ela recebe uma informação, uma promessa. Essa mulher, o anjo do Senhor aparece a ela. Somente a mãe de Sansão e a mãe de Jesus é que receberam a visita, sim, do anjo. Com Sara, Deus não falou com Sara, o anjo falou com Abraão. Ela ouviu na tenda, né? Ela ouviu e deu risada, mas o anjo falou com Abraão. Somente essa mulher e a mãe de Jesus é que teve essa comunicação direta do Senhor. O anjo aparece a ela. Olha, agora você é estéril, nunca teve concebido, mas você vai conceber. Só que havia, irmãos, uma regra. Porque Deus estava levantando um guerreiro para tirar o povo de Israel da mão forte dos filisteus, porque os filisteus eram um povo forte, era um povo que vinha e destruía tudo, era um povo que intimidava o povo de Israel, era um exército inimigo muito poderoso. Então, através de um único homem forte, de uma força absurda, um homem que era indestrutível, através de um único homem, o nome do Senhor era glorificado. Porque Deus não precisava de um exército numeroso, Ele só precisava de um obediente. Aleluia. De um nazireu de Deus. E nazireu significa separado, alguém que não se contamina. Nós somos nazireus de Deus. Quer ser forte nas suas batalhas? Quer vencer as suas guerras? Seja um nazireu de Deus. Seja um nazireu. Se separa, se consagra, não se contamina. Não tenha contato com a morte. Não tenha contato com os manjares dos deuses. Não tenha contato com aquilo que vai tirar a sua percepção das coisas, que vai tirar a sua sobriedade. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar sóbrios e vigilantes em todo o tempo, porque nós somos da luz, igreja. Nós não somos das trevas. Sempre sóbrios e vigilantes, sabendo que a promessa de Deus é se cumprir. Aleluia. E para a promessa se cumprir, para que eu viva essa promessa, eu preciso seguir a regra. A regra
Aleluia. Então essa mulher já na gestação, ela já recebeu a instrução de se separar. Você não vai beber vinho nem bebida forte e não vai comer nada imundo. Que no caso aqui é alguns tipos de animais que eles não podiam comer. Porque você vai conceber um filho e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele nunca poderá cortar o cabelo. Esquece. Até isso, gente. Para não se contaminar mesmo. Não vai ter esse negócio de cabelo de gelinha, moicano, cabelo na régua, não vai ter nada disso. Ele não vai pisar no salão de cabeleireiro, ele não vai pisar nesse lugar. Porque ele é um nazireu, ele é um separado, ele não vai frequentar barbearia, ele não vai frequentar tabacaria, ele não vai frequentar adega, ele não vai frequentar discoteca, nem usa mais não, né? Ele não vai para o fluxo, não vai. Ele vai ser separado. Porque eu vou fazer dele um homem muito forte. Sansão era tão forte, mas que ele rasgou o leão no meio. A Bíblia diz. Ele pegou o leão com a própria mão e rasgou no meio. Você tem ideia do que é isso? O animal mais selvagem que existe. O homem era forte demais. E ele não tinha medo, viu? Ele não temia. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor se apoderava dele. A força que ele tinha vinha do Espírito do Senhor. Se verdadeiramente, irmãos, nós nos separarmos deste mundo, ainda que sejamos hostilizados, nós receberemos uma força inimaginável. Aleluia. Porque o Espírito de Deus é forte, ele é chamado de Deus forte. Glória a Deus. Aí entra quem agora? O marido, né? Ela vai dar notícia para o marido, para o Manoá. Só que o Manoá tem uma preocupação interessante. Ele ora a Deus, ele fala assim: manda, o Senhor já ouviu falar agora, venha de novo falar com ela, mas da minha presença, porque eu quero saber como que eu vou criar esse menino. Eu quero saber de que forma eu vou instruir. Olha a preocupação desse jovem, é interessante. Porque ela dá a notícia, mas quem recebeu essa comunicação de que iria gerar foi só a mulher. Mas o homem está inseguro. E aí ele vai orar. E quando ele ora, instantemente ele fala: eu peço, eu rogo-te, que o homem de Deus, ele não sabia que ele tinha sido um anjo de Deus, mas que o homem de Deus ele achava que era um profeta que tinha passado por ali. Mas era o próprio Senhor. Porque quando a Bíblia está escrito anjo de Deus em letra maiúscula, é o próprio Senhor. É aquilo que os teólogos chamam de teofania, né? Quando Deus ele vem em forma humana, mas na verdade é um anjo do Senhor. Tanto é que em forma humana que eles oferecem comida para ele comer, né? Os mesmos que visitaram Abraão lá no acampamento também, que ficaram e Abraão ofereceu comida. É uma teofania, é o que eles chamam. Então nós vemos aqui, irmãos, que esse homem ele ora, porque ele diz assim: que o Senhor venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então ele entende o propósito, irmãos. Ele entende que é algo especial, não é algo comum. O que Deus quer fazer na tua vida não é comum. Por isso que você não pode buscar as coisas comuns. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é algo especial. Então eu preciso buscar de Deus, orar a Deus e pedir a sabedoria de Deus, pedir que Ele te ensine. Você pode orar: Senhor, me ensina o que eu faço na minha vida, como eu devo proceder, como eu devo agir para viver as coisas especiais de Deus, porque o menino é especial. Quem se lembra de Moisés? Moisés nasce no período em que todos os meninos foram assassinados, só sobra ele. Ele é o único que sobra. Porque a mãe é inteligente, guarda o menino, quando ela vê que não dá mais para guardar, ela vai lá e tem uma ideia: vou fazer um bercinho, um cestinho, vou passar piche,
especial. Ele ia ser levantado para libertar o povo. Aleluia. Você tem ideia da promessa que Deus tem sobre a tua vida? Do quão especial você é para Deus? Que Deus, Ele te contemplou desde o ventre, desde a sua concepção, desde o teu nascimento. Então não é para viver uma vida comum, igreja. É para buscar o poder de Deus. E o poder de Deus vem através da onde? Dos seus ensinamentos. O que devemos fazer ao menino? E Deus ouviu a voz de Manoá. Deus ouviu a oração e ele veio outra vez a mulher, mas ela estava no campo e o homem não estava, mas ela morreu e foi chamar ele. E olha só uma coisa interessante, irmãos. Como é importante estar na mesma visão, né? Porque ela poderia ouvir o anjo de novo e não chamar ele, mas ele precisava ouvir. Ele queria ouvir com os ouvidos dele. É muito bom quando nós andamos com pessoas que estão na mesma visão. É muito bom, irmãos, quando duas pessoas estão ali alinhadas na mesma visão, porque dessa forma a coisa flui, a coisa acontece. Mas a Bíblia diz, irmãos, quem foi até lá, o anjo falou, vai se cumprir essa palavra, e ele pergunta, qual é o modo de viver e serviço do menino? E aqui ele fala, ele será um nazireu de Deus. Então ele não vai se contaminar, ele vai se separar totalmente de tudo que o mundo oferece. Aleluia. Ele fica feliz, ele fica grato com aquela notícia e ele oferece um cordeiro, um cabrito, um alimento. E o anjo diz, eu não vou comer com vocês. Não me detenhas para que eu coma, mas ofereça ao Senhor o holocausto. Ele ainda não tinha entendido que era o anjo do Senhor, ele achava que era o profeta. Mas quando ele oferece o holocausto, o sacrifício, na hora que ele queima aquele sacrifício, o anjo sobe junto com a fumaça. E eles adoram a Deus e reconhecem que aquele era o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus. O próprio Deus agora entra com providência para livrar Israel da mão dos filisteus. O próprio Deus agora entra com providência, irmãos, através do nascimento de um menino que foi gerado de um ventre estéril, um menino diferenciado, totalmente forte, com uma força inabalável, na qual ele destruía até a força da natureza. Porque ele não só arrastou um leão no meio, mas ele arrancou a mandíbula de um jumento. E com a queixada do jumento, com a mandíbula do jumento, ele destruiu também o exército dos filisteus. E ele não só fez isso também. Ele pegou, juntou 300 raposas. 300, hein? Um número grande, hein? Tacou fogo na cauda delas e soltou na seara, no arraial dos filisteus, para tacar fogo na seara dos filisteus. Quem já ouviu essa expressão? Quando alguém está pregando, eita, está tacando fogo na seara dos filisteus. Foi Sansão que fez isso. Mas ele botou fogo na cauda da raposa e das raposas soltou elas na seara. Irmãos, ele não temia leão, ele não temia raposa, ele não temia jumento, ele não temia o exército dos filisteus. Mas sabe onde ele se perdeu? Na desobediência, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne. O maior inimigo dele não estava fora, estava dentro dele. O maior inimigo de Sansão não partia de fora, não era o leão, não eram as raposas, não era o filisteu, estava dentro dele. E olha que ele foi bem educado, viu? Os pais cumpriram direitinho como Deus falou, mas dentro dele acendeu a chama do pecado, o desejo da carne, a soberba da vida. Ele se viu tão forte que ele pensou, eu posso vencer a mim mesmo. Saiba de uma coisa, você não pode vencer a si mesmo. Só Deus
Aleluia. Somente estando, você se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem outra maneira, sabe por quê? O diabo é instrutor. Enquanto ele estava vencendo o exército filisteu, enquanto ele mostrava a sua força, ele não se atentou por desejo da sua carne. Ele se apaixona por uma filisteia, uma mulher estrangeira. Ele nunca poderia se casar com uma filisteia. Ele tinha que se casar com uma hebreia. Ele não podia misturar as raças. Os seus pais orientaram ele: não, mas você não pode se casar com uma filisteia. Você não pode, não, mas é ela que eu quero. Ela que me agrada, ele disse. É ela que enche meus olhos. Olha onde ele perde. Para o sentimento, para as emoções, para o desejo da carne. Será que não tinha nenhuma hebreia? Não, irmãos, as hebreias eram simples. As hebreias se vestiam simples. As filisteias, elas eram sedutoras. Mulheres do mundo, mulheres da vida. Mulheres que usavam artigos de sedução. Foi aí que ele caiu. Quando ele sente o desejo, a mãe e o pai falam: não, você não pode. Você é um nazireu de Deus. Você é um separado, um escolhido desde o ventre. Você foi anunciado pelo próprio Deus. Deus venceu na terra para anunciar o teu nascimento. Ele deu ouvidos? Não. Ele se casou com a filisteia. E ali começou a queda de Sansão. Sabe por quê, irmãos? A nossa queda, ela nunca acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite. É gradativamente. É um pouquinho por dia. É uma concessão por dia. É aquilo que eu não renunciei. É aquela brecha que eu abri, pequena brecha. Então ele já vinha abrindo brechas. Porque eu acredito que ele ia guerrear, mas ficava de olho nas mulheres. Eu acredito que ele entrava ali no arraial, no acampamento dos filisteus, matava um monte de homens, mas ficava de olho nas mulheres. Porque como que ele iria se apaixonar? De tanto ele entrar na zona dos filisteus, ali no acampamento dos filisteus, de tanto ele ali guerrear e matar e vencer, ele era juiz, um juiz de Israel, mas começou a se perder e se tornou um mau exemplo para o povo. Foi muito forte, foi muito guerreiro, venceu muitas batalhas, livrou Israel de muita coisa, mas não conseguiu livrar a si mesmo. Sabe o que acontece, irmãos? É o que o pastor falou acerca da obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Dom te faz chegar ao topo. Nós vemos muitas igrejas, nós vemos muitos perfis com pessoas cheias de dom. Dom de tudo quanto é jeito. Dom de fazer a igreja levantar, fazer a igreja ficar entusiasmada. O dom te leva no topo, mas só o caráter te mantém lá. Ele tinha dom, mas ele se perdeu no caráter. Então, quando ele se envolve com essa mulher, eles fazem a festa, eles se casam. Mesmo assim, Deus continua dando vitória. Por quê? Qual que é a promessa? A promessa diz assim que: porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Deus não volta atrás da sua promessa. Nós até mudamos o pensamento, mudamos a roda, mas Deus permanece o mesmo. Deus não muda. Eles se casam, eles dão um banquete. Quando ele vai visitar, chega um certo dia, ele vai visitar a mulher. O pai da mulher deu ela para outro homem.
Ele ficou extremamente irado. Como assim? Eu entreguei a sua mulher para o seu companheiro, mas a irmã mais nova dela está aqui. Aí o que é isso? Estou parafraseando aqui. Não estou entendendo. Como assim? Você dá a minha mulher e me ofereceu? Não, eu quero a minha mulher. Não, já entreguei ela para o teu companheiro, o pai da moça. É aí que ele se revolta e pega as raposas, taca fogo na cauda delas e solta elas na seara dos filisteus. E pega fogo ali, acaba com a seara. Os filisteus, revoltados, perguntaram: por que Sansão fez isso? Ah, porque o sogro dele deu a esposa dele a outro homem. Sabe o que os filisteus fizeram? Mataram o sogro e a mulher dele. Olha quanta desgraça. Olha que uma única atitude, uma única decisão para os órgãos. Olha o que o pecado faz. O único erro de ter se casado com uma mulher estrangeira. Olha o que uma aliança que não provém de Deus causa. Quanta morte, quanta destruição. Ele fica cego de raiva, de ira. Ele se esquece dos mandamentos. Ele se esquece que ele foi levantado não para defender as suas causas pessoais. Ele foi levantado para defender a nação de Israel. Mas aqui ele começa a defender as suas causas pessoais. Por quê? Ele já estava mergulhado no pecado. E o que é pecado? Pecado é egoísmo. É egoísmo. Eu não penso em mais ninguém, eu só penso em mim. É o meu prazer, é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu bem-estar, é a minha justiça. Ele esquece que não se trata de questões pessoais. Ele não entendeu que era Deus tirando ele daquela situação. Então ele se revolta. Agora que sua mulher morre, os filisteus também agora se revoltam contra Israel. Passa um tempo, ele ainda tem o último artigo da sua promessa. Os outros ele já tinham se contaminado, ele já tinha bebido vinho, ele já tinha tocado no morto, no leão morto, e quando ele rasga o leão, dentro do leão tinha um favo de mel. Ele pega aquele mel de dentro da barriga do leão e come aquele mel. Ele não poderia tocar no morto, ele não poderia beber bebida forte, vinho. Ele oferece um banquete no seu casamento com vinho. A última tacada de Deus era a sua força, que provinha do seu cabelo. Aí, quem que entra? Diabo persevera, né, irmãos? Dalila. Ele já está viúvo, já morreu a mulher, já morreu o sogro. Ele ainda se mantém forte, ele ainda consegue destruir um exército. O Espírito do Senhor não tinha saído dele ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus espera o nosso arrependimento. Deus espera. Lembra lá na igreja de Éfeso? O que diz a carta à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde você caiu e volte ao teu primeiro amor. Deus esperava isso de Sansão. Deus esperava o arrependimento. Deus esperava que ele voltasse ao primeiro amor, para que Deus desse continuidade àquilo que ele prometeu. Mas ele estava fraco. Ele tinha força no braço, mas a sua mente era fraca. O seu espírito era fraco. Ainda que o Espírito do Senhor estivesse sobre ele, porque Deus estava de olho naquela nação. Deus, Ele te abençoa para você abençoar. Deus te prospera para você abundar na vida do outro. Deus, Ele te enche de poder, de graça, de virtude, para você derramar na vida do próximo. Então esse é o plano de Deus, salvar Israel, tirar Israel da mão dos filisteus. Ele poderia se conservar nazireu,
se ele não tivesse entregado o segredo a Dalila, não. Quando ela aparece, outra filisteia, ele se entrega. Ah, de onde vem a sua força? E era uma meretriz. E ele entrega. Quando ele entrega, passa uma navalha e acabou. Era a última chance, ele desprezou. Às vezes Deus nos dá a última chance, irmãos. E se nós não estivermos atentos e desprezarmos, talvez nós podemos viver algo irreversível na nossa história. Tem pessoas que se desviam do caminho de Deus e acham que estão bem. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas é caminho de morte. Parecia ser um caminho bom para a situação. Parecia que ele estava no auge, porque Deus era como ele era mesmo. Ah, eu tomei vinho, não aconteceu nada. Eu toquei no leão morto, não aconteceu nada. Ah, eu vou contar o segredo, não vai acontecer nada. Aí ele fica fraco. Aí ele perde as forças. Filisteu vem com força sobre ele, fura os seus olhos e deixa ele cego. Olha a trajetória. Só que quando ele se vê perdido, quando ele se vê, irmãos, ali sem esperança, ele se lembra do Deus de Israel. Então ele ora a Deus. No momento em que ele ora a Deus, Deus devolve a força a ele. Mas ele precisou pagar com a sua morte. Ele morreu. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Ele foi o nazireio de Deus, do ventre até a morte, porque ele morreu combatendo os filisteus. A Bíblia diz que ele arranca as colunas lá de Dagon, né? E alguns historiadores, eu fui pesquisar, e dizem que cada coluna daquela pesava mais de 2 toneladas. Quando ele arranca as colunas, aquilo vem abaixo. Mata os filisteus e ele paga com a própria vida. Não deveria ter sido assim. Poderia ter sido diferente. Mas a desobediência, irmãos, tem uma consequência. Dar lugar ao desejo da carne tem uma consequência. Por mais que eu me sinta privilegiado, amigo de Deus, não, Deus está comigo, Deus é misericordioso, Deus é meu amigo. Sim, Ele está com você, Ele é teu amigo, Ele é misericordioso. Deus é tudo isso. Mas as consequências da desobediência, elas vêm sobre a nossa vida. Então o Senhor nos chama hoje para gerar um espírito obediente. O que temos gerado? O que Sansão gerou? Desobediência, causou a sua própria morte. Não foi Deus quem matou ele mesmo se matou. Então o que temos gerado, igreja? Pecado ou obediência? Porque o contrário da obediência é pecado. Pecado da desobediência. O que temos gerado, meu filho? O que Deus quer que eu gere? Uma obediência. E o que é obedecer, irmãos? Obedecer é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus. Honrar o Espírito Santo que está sobre mim. Honrar a tua promessa. E honrar a aliança que Ele fez comigo através do sangue de Jesus. Porque foi esse sangue carmesim, sem pecado, que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança. Aleluia. Será que nós temos honrado este sangue? Será que nós temos honrado verdadeiramente? Sabe por que sabe o que Deus quer de nós? Sabe o que é obediência? É você se entregar de todo o teu coração.
Tudo. Isso é obedecer. É você renunciar a tudo que você sabe, que eu sei que não agrada a Deus. Renunciar às mentiras, renunciar à zona de conforto, renunciar ao pecado, renunciar ao desejo da minha carne. Porque Deus quer que você cresça. Deus não quer um fim de morte para você, mas Ele quer que você atravesse os portais da vida eterna. Aleluia. Os portais celestiais. E se eu permanecer na desobediência, eu não vou atravessar. Se eu me manter na zona de conforto, eu não vou passar para o outro lado. Então Deus Ele vai me tirar da zona de conforto, querendo eu ou não. Porque se Ele não me tirar, eu não cresço. Quando a gente tem um bebê recém-nascido, e o bebê dorme louco, né? Mas ele precisa mamar de 3 horas, né? O que o médico fala? Tem que mamar de 3 horas, mulher. Ah, mas ele dorme a noite inteira. Nossa, ele quer acordar. Ah, mas eu tenho dom. Ele está lá dormindo quentinho. O que o médico fala? Tira a manta, tira a coberta, tira a meia. Não é isso que o pediatra fala? Deixa passar frio. Tira do conforto. Precisa mamar, precisa se alimentar, porque precisa crescer, desenvolver. Então a palavra faz isso, irmãos. Ela nos tira do nosso estado confortável. Se Deus está falando que nós temos que obedecer, é porque nós estamos ainda em desobediência. Ainda não amamos a Deus como devemos amar. Ainda não nos entregamos totalmente. Ainda estamos buscando coisas fáceis. O evangelho é fácil, o evangelho é mamão com açúcar, o evangelho é superficial. Sai da superfície, se aprofunda em Deus. Deus é um tesouro inestimável. Ele é um tesouro, Ele é o teu tesouro, Ele é o nosso tesouro. É o que nós temos de maior valor a Ele. Não tem mais nada, igreja. Não há nada que a gente possa fazer para Ele diante da cruz do Calvário, a não ser obedecer. E quando a gente obedece a Deus, Ele fica alegre, não é? Ele sorri para nós. Quando eu obedeço, eu produzo um vinho de alegria para Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos torna fortes. O Espírito vem, o renovo vem, o fruto vem, a alegria vem, a paz vem, a cura vem sobre nós. Deus quer te curar nesta noite, mas você precisa deixar, abrir mão, renuncie tudo aquilo que está batendo a tua alma. Porque se a tua alma está angustiada, abatida, é porque você não está no propósito de Deus. É impossível alguém estar no propósito de Deus e estar abatido, porque Paulo falou: eu posso até ficar abatido, mas não destruído. Então esse abatimento, ele não pode durar muito tempo. Ele é passageiro, é só uma experiência. Logo vem o renovo do Espírito e a alegria vem sobre a tua alma. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Chamar o pastor aqui para encerrar. Amém? Ele começa e encerra. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Deus, por este momento onde nos colocamos, Deus, a dependência sempre do Senhor, Deus, para receber, para ouvir e para ser alimentado da tua palavra, Deus. Que nós possamos nesta noite mais uma vez entender, em nome de Jesus Cristo, Deus, que pela fé, pela vontade do Senhor, somos mais que um vencedor. Só possamos somente, Deus, obedecer a tua santa palavra, Deus. Nos guarda, nos protege, Deus. Nos livra, Deus, do mal,
mas que nós possamos nessa noite, por exemplo, aqui, Deus, crendo, acreditando, Deus, que através desse alimento, através dessa palavra, Deus, somos mais conhecedores de Jesus. Pai, nos leva pela mesma vez que nos trouxe debaixo da tua presença, Pai, guardando, Pai, a nossa volta para a nossa casa, Deus, guardando também, Pai, a nossa ida, Deus, para um monte, daqui a pouquinho, Deus, vamos estar orando lá, Deus, pela igreja, orando, Deus, pelas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda, Deus, a nossa subida, Deus, guarda também a nossa descida, Deus, Pai, também guarda nossas crianças, Deus, que amanhã, Deus, mais um dia de aula, mais um dia de escola, Deus, protege nossos filhos, Pai, livra, Pai, da bala perdida no seminário, das vezes do aniversário, Deus, mas que nessa noite, Deus, estamos aqui, Deus, mais uma vez, mais crente, Deus, com mais fé, Deus, e confiando mais no Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos, amém? Sexta-feira, nós temos chamada Carol, chegou hoje, chegou hoje, sexta-feira vai estar conosco aqui, vai estar conosco aqui na igreja e também na rádio, né? E domingo também, né? Sexta-feira nós temos chamada Carol, vem direto para Maria, para nos abençoar, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você fica nesta noite. Deus te abençoe.